Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa linda orquídea pintada à mão. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula de hoje é continuação da semana passada em que eu ensinei a fazer essa folha e raiz da orquídea Phalaenopsis. E falando em orquídea Phalaenopsis, eu quero lembrar que na próxima terça-feira, dia 24 de maio, começa a Masterclass Bolo dos Sonhos, em que eu vou ensinar várias técnicas a respeito exatamente dessa flor. E se você não se inscreveu, o link está aqui embaixo na descrição. E eu quero dar um recado a respeito desse link. Quando você se inscreve, você coloca lá o seu e-mail e você tem direito a uma apostila gratuita com conhecimentos maravilhosos. Agora, para isso, você precisa confirmar o seu e-mail. Então, entra lá no seu e-mail, veja se ele está na caixa de entrada. Se não tiver, pode ser que esteja no spam, promoção, enfim, dá uma olhadinha, pode ser que esteja em alguma outra pasta, mas confira o seu e-mail, dê lá o acesso exatamente para você conseguir pegar a apostila. Muita gente só clicou lá, se inscreveu, mas não confirmou e aí perdeu a apostila. Mas se você quiser, se inscreveu, mas não pegou ainda a apostila, é só olhar lá o seu e-mail para garantir a sua, tá bom? Então, deixa de papo, vamos trabalhar. Para começar, eu vou marcar a altura da base para aí sim sair o galho e vir com as flores. Eu vou aqui posicionar, olha, botar mais ou menos aqui nessa altura. Então, eu vou marcar realmente aqui para eu saber exatamente o ponto que eu preciso. Então, eu dei um furinho aqui, ó, não chegou a ser um furo, só marquei para saber o posicionamento das folhas depois no final. Mas para não atrapalhar, eu vou deixar tanto as folhas quanto as raízes aqui para o lado de fora. E eu vou começar com o galho, subindo o galho e depois vem uma flor e aí sim a parte da ponta com o botão. Eu não tenho necessidade de fazer um galho muito amplo, então aqui a gente vai começar com um toquezinho, vou misturar 2 tons de verde. Então eu peguei o verde folha com um verde um pouco mais aberto. Se você quiser, pode misturar o verde folha a um toque de amarelo, então consegue cores bem semelhantes. Diluir no álcool de cereal e vou começar, olha, aqui de baixo para cima e vou puxando aos poucos, porque eu quero dar movimento a esse caule, olha. Então eu venho aqui, olha, inclusive para fazer os nós e venho puxando e depois eu vou marcar os nós. Então, a partir daqui já está uma boa altura para começar a primeira flor. Depois dessa flor, eu só vou marcar aqui um pedacinho, mas depois a gente vai colocar sombra nesse galho. Então, eu venho, só botar um pedacinho para conseguir entender, eu venho com um marrom chocolate e aí eu consigo fazer um efeito de sombra. Mas agora eu vou marcar a flor. E aqui você pode brincar em relação à forma. Com um toquezinho, eu vou pegar um pincel língua de gato, um pouquinho maior, porque as pétalas elas têm um tamanho um pouco maior aqui nessa brincadeira. Mas basicamente você vem com esse efeito arredondado. Então eu peguei aqui um rosa para fazer a base e depois eu vou trabalhar o roxo aqui em cima. E eu venho, olha, construindo a forma, primeiro arredondado e depois eu venho trazendo os biquinhos dela, olha. Então, porque a pétala, ela faz esse biquinho assim na lateral. E sempre, olha, arredondando o pincel para já ajudar na forma. Já vou marcar outra pétala aqui do outro lado. Começa devagarinho, com pouco corante, e aí sim, aos poucos, você vem aumentando a intensidade da cor. Mas é preferível você começar clarinho, porque caso tenha necessidade de limpar,
é muito mais fácil você limpar enquanto tá claro do que mais escuro. Então, vai devagarinho e vai aumentando a intensidade da cor. Fiz as duas principais, que são as pétalas, mas agora eu vou trocar o pincel para fazer as sépalas. Então, vou começar pela dorsal e aí, olha, eu venho com um vai e vem para um lado e para o outro, sem esquecer de colocar um toquezinho do álcool, olha. Então, eu venho, um vai e vem de um lado para o outro e sempre fazendo esse movimento arredondando. Marquei as 3 primeiras, agora as 2 sépalas laterais que estarão menorzinhas aqui embaixo. Aqui, inclusive, olha, eu vou limpar um pouquinho desse verde. Simplesmente molhei um outro pincel na água e tirei aqui o excesso do verde, olha. Deixa secar e volta com o rosa. Então, são 2 pétalas gordinhas, 2 sépalas aqui embaixo bem pontudinhas, apontando um pouco para a lateral, e a dorsal maior aqui atrás, mas também levemente pontudinha para o alto. E aqui, olha, eu vou lavar aquele pincel que eu usei para o verde para fazer a parte da garganta. E aí eu já começo a misturar esse rosa, um toquezinho do roxo mais forte. A garganta ou o labelo, como você quiser chamar, ela tem aqui a intensidade de cor bem mais forte. Então, eu vou fazer 2 orelhinhas, uma viradinha para dentro. Então, olha, vem de dentro para fora, fazendo aqui uma curvinha. Não vou preencher interno, porque interno eu vou botar um toquezinho de amarelo. Então, só faço aqui essa meia lua e repito o processo aqui, olha, do outro lado e agora trazendo para dentro. De novo aquela meia luazinha, sem pintar a parte interna. Fiz as 2 curvinhas. Agora eu faço, olha, tipo um triângulo aqui na frente. Então, olha, eu puxo um triângulo de um lado, um triângulo de outro. Então, como se eu tivesse 2 triângulos aqui. E venho aqui fazendo a pontinha para frente, só que aqui na frente, olha, a gente alarga um pouquinho e faz retinho. Quando eu faço isso aqui retinho, chega no ponto para colocar as antenas. Essa pontinha aqui, olha, eu puxo uma pontinha assim e depois com um toquezinho de branco a gente sobressai ainda mais essa imagem. Tudo marcadinho, agora só a parte da coluna eu venho com o branco bem aqui ao centro, só para poder marcar. E a partir desse momento eu vou começar, então, a colorir, a dar forma de luz e sombra, toda essa parte do contexto. Eu vou, como falei, pegar um toquezinho do amarelo, eu vou começar pela garganta, que eu acho mais fácil, então com um toquezinho do amarelo, olha, bem pouquinho mesmo, eu já marco essa parte central aqui e depois eu vou trabalhar toda a luz e sombra dessa estrutura. Volto aqui para o rosinha com um toque do roxo e eu quero mesclar com esse amarelo. E aí, como eu faço isso? Passei um pouquinho, volto com outro pincel e vou misturando. Agora, com a pontinha aqui, eu vou fazer a parte central mais escurinha, bato para um lado, bato para o outro. Eu não preciso fazer a forma por completo. Eu faço um risco central, faço uma meia lua para um lado e uma meia lua para o outro. E agora sim, com um pincel bem fininho, eu vou trazer aqui alguns risquinhos para deixar ela bem natural. Alguns tracinhos aqui e também algumas pontinhas, olha, só para fazer alguns pontinhos aqui subindo essa asinha aqui da borboleta. Eu não vou fazer a parte do branco ali, deixar para depois. Agora eu só venho com esse mesmo roxinho e vou trazer aqui uma forma para a garganta. Lavei aqui o pincelzinho e vou misturar
Para garganta não, perdão, gente, para coluna. Então, vou misturar um pouquinho as cores aqui para a coluna não ficar aquele branco puro. Volto com o branco novamente, só para iluminar aqui o centro, olha. Então, dei batidinhas ali naquele centro, mas o contorno eu faço com esse roxinho. Agora eu vou aproveitar esse mesmo pincel que já está com roxo, começar a dar a forma de fato, dar o volume. Eu escureço bem a interseção entre as duas para eu ter noção que a sépala tá para trás, olha. Então agora eu só venho com batidinhas, puxando para misturar as duas cores. E como vai ser a forma mais fácil de dar volume e forma a essas pétalas e sépalas? Eu vou fazer os risquinhos dela, olha, batendo, mas dando a noção do volume. Então, eu não vou fazer reto, eu vou trazer todos eles. Então, eu venho batendo para ficar uns risquinhos soltos, eu não quero um risquinho muito firme. E trago da ponta até aqui o centro, fazendo uma curva. Fiz a curva para um lado e agora faço do outro. E agora com o pincel quase seco, eu venho batendo por cima para misturar essas cores. Então, não fica aquela linha certinha. A gente tem a noção da linha, mas ela se mistura e faz uma outra cor. Nas pétalas laterais, a mesma coisa. Então, eu venho, traço aqui no meio, deixa eu botar um pouquinho mais do roxo, trago aqui no meio, fazendo a forma da curva, da angulação dessa pétala. E eu vou fazendo só batidinhas, bem encostando só a pontinha. E aqui, olha, faço pro outro lado. E aí, sem querer tirar a forma, eu misturo para esfumar realmente. As linhas continuam visíveis, mas eu só esfumei. Como eu quero deixar ela mais natural, em alguns pontos eu venho com um toquezinho do branco para clarear. Ela tem essa intensidade do branco no contorno. Então eu venho puxando, mas pensando no volume que eu quero. Então, puxando a forma dela, tá vendo? Olha lá, toda a volta. Então, eu puxo sempre para dentro para poder misturar. O que você quiser depois intensificar um pouquinho mais, botar mais intensidade de cor, aí vem de novo e pode, olha, fazer com uns risquinhos mesmo, fazendo os veios dela, sabe? Para deixar marcadinha. Eu vou escurecer ainda mais a bordinha para dar bem o contraste, mas aqui eu vou fazer uma divisão com esse branco e com as batidinhas a gente mistura. E tem a sensação que de fato tá bem viradinho assim. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu repito o processo. Aqui, olha, vou fazer a sombra também, do mesmo jeito que eu tinha marcado aqui a sombra. Vou até marcar agora um pouquinho mais, deixá-la mais intensa. E aqui a mesma coisa, forma. E observe exatamente a angulação que você está querendo dar para cada pétala. Eu vou até misturar com um pincel menorzinho, porque a área aqui é menor. E procura sempre fazer isso com um pincel mais limpinho para poder não ter carga de tinta e acabar misturando um com o outro. Então, limpa sempre o pincel e vem aos poucos mesmo. Não precisa se preocupar de botar a cor toda de uma vez. Vem aos poucos e agora eu botei um toquezinho do marrom chocolate para fazer mais efeito de sombra, ok? Então, vou repetir o processo nessa de cá. Se essa eu fiz o ângulo subindo, aqui eu faço também o oposto, tá? Aqui ficou um pouquinho mais intenso, o que que eu vou fazer? Não tem problema, eu vou misturar um pouquinho, botei um toquezinho do branco para conseguir misturar aqui o tom de novo. Mas ela já fica com a base do roxinho, tá vendo? E agora com a pontinha do branco, eu venho aqui na bordinha e puxo para dentro. Sempre para dentro, tá? E agora, por último, essa daqui de baixo e vou puxar seguindo a forma
que eu quero dar para ela. E aí, para iluminar essa garganta, eu venho, olha, e contorno. Quando eu contorno, eu consigo evidenciar bem. E aqui, como a do outro lado, eu vou contornar mais escuro e por dentro com o branco. E aí, com aquele pincelzinho, eu misturo as cores. Então, tenho aqui ela bem aberta. Agora, eu vou posicionar uma outra aqui de ladinho. Então, eu tenho uma para esse lado. Vou botar aqui só alguma parte. Então, vou marcar mais com o rosinha do que com o roxo. Vou botar a sépala dorsal. Eu faço uma curva para dentro, porque ela tá virada para trás. Risco aqui, olha, só uma pontinha realmente. E venho com a marcação da pétala. A mesma coisa aqui do outro lado, olha, eu marco bem mais a pétala. Então, ela tá virada para o lado de lá. Eu não vou conseguir nem visualizar a garganta, só mesmo a sépala e as pétalas. Como ela tá viradinha, olha, sempre botando um toquezinho do álcool de cereais, ela tá viradinha para o lado, eu venho fazendo exatamente a angulação. Quando eu faço essa angulação com o pincel, eu consigo visualizar ela melhor. O volume dela fica mais certinho. Ó, e aqui, como ela tá fazendo esse côncavo interno, eu venho também repetindo a forma. Então, agora com o toque do roxo, eu vou dividir aqui, olha, para ficar ainda mais fácil de entender que ela tá de lado. Então, eu tô enxergando o verso dela, olha. O verso dela, agora, inclusive, eu fiz essa pincelada arredondando, e olha, eu venho puxando sempre, e aí a gente tem noção que ela tá viradinha. Aqui, como ela está para trás, ela tem mais sombra. Então, a parte inferior ali vai ser mais escura do que a bordinha. E depois eu vou botar também o branquinho na bordinha. Mas a parte inferior tem mais sombra. E com isso eu tenho mais sensação ainda que tá para trás, olha. Mas sempre lembrando de misturar para não ficar uma linha marcada em excesso. Aqui tá para a parte de trás, eu posso inclusive visualizar o tracejado que a gente fez aqui na frente, mas volto com as batidinhas. Então toda essa área tem sombra e a gente puxa a sombra para dentro. Ó, vou botar um pouco mais de sombra aqui também e do mesmo jeito ali nessa pontinha. Quanto mais sombra, mais volume. Aí agora a bordinha com o branco. Isso ajuda a evidenciar ainda mais e puxa para dentro. Então, fiz as duas ali. Deixa eu botar um pouquinho mais do branco nesse pontinho aqui. Mesma coisa esse lado de cá. Lavei o pincel novamente para voltar para o verde. E aí, eu faço a forma que eu quiser para puxar o galinho dos botões. Então, mais ou menos nessa direção aqui. Eu vou colocar um toquezinho do marrom, limpo o pincel, olha, e só para conseguir fazer a forma. E agora, para fazer os botões, eu vou puxar também os galinhos saindo de lado. Conforme eu vou puxando o galinho aqui para a lateral, eu tenho noção da forma como é. Então, fiz 3 traços, tá vendo aqui? Eu puxei o principal, um botão saindo para o lado de cá, um para lá e um outro ali na extremidade. Então, eu venho com aquele pincel menorzinho e vou fazer a forma do botão. Inclusive, eu puxo um pouquinho para a parte do caule e aqui eu venho fazendo o vai e vem para fazer uma forma meio que bolinha. Ele não é bem bolinha, mas a gente faz uma forma meio de bolinha e depois vai acertando. E eu venho aqui, ó, no vai e vem, fazendo a curva, e aí eu consigo fazer essa forma mais arredondada. Faz um biquinho
e em um dos lados você deforma um pouquinho para não ficar retinho, redondo. Ela tem esse biquinho assim, olha, o botão ele para um lado ele tem um biquinho. E vou traçar uma linha aqui quase ao centro para fazer a divisão desse botão. Agora é só aplicar a sombra nele. Então, peguei aqui um toquezinho do roxo e um pouquinho até do verde. Pode misturar um pouquinho de verde a esse botão, mas peguei mais aqui com o roxo. E aí, com batidinhas, eu vou misturando. Trago aqui essas linhas, olha, para um lado e para o outro. E aqui o biquinho eu vou escurecer também. E eu vou só iluminar aqui um ponto para dar mais volume. E do mesmo jeito vou misturando as cores com batidinhas, olha. Aqui para o outro lado eu vou fazer um botão um pouquinho menor e aqui na pontinha um bem miudinho. Então aqui eu vou virar ele para o outro lado. Como eu falei, eu puxo até um pouquinho para o próprio caule e no vai e vem para um lado e para o outro, faz o biquinho ali na ponta e puxa mais um lado do que o outro. Então, um lado ele fica mais protuberante mesmo, ele não fica tão certinho. E aqui, olha lá, traço de novo, arredondando ao lado, ao contrário desse daqui. Então, arredondei aqui fazendo a parte de baixo um pouquinho mais gordinha. Então, a parte mais gordinha acompanha o traço também. E aqui com o roxinho, tanto na ponta quanto aqui na base, mistura um pouquinho e só um toquezinho também do branco para iluminar, para deixar aqui com mais volume, ele ficar mais gordinho, o botão fica bem rechonchudinho. Então, isso dá a sensação de mais volume. E aqui na pontinha, eu faço um outro botãozinho, agora bem miudinho, ainda subi um outro menorzinho, que fica mais cara ainda, da orquídea. Então, faz só uma bolinha assim com a pontinha, não precisa fazer uma bolinha redonda. Faz só uma pontinha. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho de sombra, para não ficar com verde muito chapado. Quanto mais nuance de cor a gente coloca aqui, então agora eu botei um toquezinho de amarelo e puxei, tá vendo, um pouquinho para fora, só para fazer esse efeito de luz. Bom, chegamos então no ponto para colocar a folhagem. Como eu estou lidando com uma pintura de frente, eu não vou encaixar uma folha na outra, eu quero que elas fiquem realmente aqui aparentes. E agora eu vou deixar as raízes também saltando aqui do bolo. Inclusive, pode até botar algumas aqui, olha, para lateral. E vem misturando, olha, alturas diferentes. Fez bem o efeito aqui de 3D. E aí, se quiser brincar com mais alguma raiz saindo aqui da parte da pintura para ter uma noção de continuidade também fica muito bacana. Então eu venho com um toquezinho do branco e um pouquinho só para ficar um acinzentado do marrom chocolate. E eu vou fazer o risco bem tortinho, tá? Porque o efeito da raiz é esse mesmo. E só na pontinha eu dou um toque do verde e tá lá o galho de orquídea, mas com a folhagem em 3D. Normalmente a gente brinca o oposto usando a flor como uma parte em 3D, mas aqui a ideia foi exatamente oposta e o resultado fica muito inusitado. E aqui eu vou até virar um pouquinho para ver todos os ângulos. É legal ressaltar que, repara bem a parte do labelo dessa flor. Ela lembra, parece que tem uma borboletinha posada no centro da flor
e que na verdade é o labelo dela, porque essas abinhas lembram muito as asas da borboleta e as anteninhas também. Ah, claro, as antenas da borboleta. Então, ela tem esse nome popular, orquídea borboleta, exatamente por conta desse labelo que se assemelha a uma borboleta, mas ela tem inclusive essas pétalas, essas partes laterais aqui, que são as pétalas, também bem proeminentes, parecendo também a asa de uma borboleta. E eu quero ressaltar a questão de luz e sombra. Então, repara, quanto mais pontos de sombra eu coloco, tanto aqui nos botões quanto aqui em todos os pontos da flor, a gente tem a sensação que ela tá de fato para trás e para frente. Quanto mais escuro eu coloco aqui, eu tenho a sensação que essa sépala tá para trás das duas pétalas aqui na frente. E a mesma coisa essa de trás. Quanto mais escurinha eu vou botando perto da base, eu tenho mais sensação que ela tá dobradinha e para trás dessa principal. E os pontos de luz, a gente tem a sensação que isso vai saltar e vir um decalque no bolo. E quando você fala para o seu cliente que na realidade você não imprimiu nada, você fez com as suas mãos, você tem a capacidade de cobrar muito mais. Por isso, aqui não é um trabalho feito a toque de caixa, de máquina, é um trabalho manual, artístico. E aí, sim, você pode falar que isso tem valor e não preço. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes e eu te espero na próxima aula da Masterclass. Um beijo!